Oi, segundo ano. Vocês devem lembrar de mim, porque tiveram aula presencial de filosofia e sociologia o ano passado, em 2024, após o início do segundo semestre, né? Por causa que o professor Raimundo teve que sair, eu substituí. Na verdade, meu nome é Márcio, para os alunos mais novos, né? Para aquele pessoal que não me conhece. Esse ano de 2025 a gente vai ter encontros apenas gravados, né? Uma aula de sociologia e uma de filosofia por semana, nas quais eu vou abordar os módulos da apostila, vou indicar o conteúdo abordado na aula, né? Toda semana eu vou fazer isso, vou pedir atividades para vocês, que vocês assistam às aulas, porque as informações, as instruções para a realização das atividades vão estar no vídeo. Então, é necessário que vocês assistam às aulas em vídeo para poder fazer as atividades e, eventualmente, entregá-las para o Rodrigo Suzuki ou para a Ju, de manhã, para a Juliana. Acho que à noite a Pri e o Rodrigo Suzuki também. Eu não sei como é que está a coordenação esse ano, quem está lá em qual horário. Mas é só vocês darem uma chegada lá na coordenação e ver quem está lá e entregar aos cuidados do professor Márcio, que a partir do mês de março eu estarei comparecendo à escola uma vez por semana para dar plantão para vocês e vou dirimir as dúvidas de quem tiver alguma dúvida a respeito dos assuntos que a gente conversar nas aulas e recolher as atividades e pontuar quem entregou ou não, para que a gente possa gerar um conceito dessas disciplinas no final do mês ou do bimestre. Ok? Bom, gente, nessa nossa primeira aula de sociologia, eu vou conversar com vocês sobre um tema bastante atual, que é a ecologia e o ambientalismo. Muito bem, gente. Depois que houve a industrialização, o período de industrialização intensa na Europa, principalmente na Inglaterra, nós começamos a ter problemas de habitação, de alimentação e de convívio das pessoas que precisavam trabalhar nas fábricas que substituíram as manufaturas e que começaram a se aglomerar. Acho que o termo certo é esse, se aglomerar ao redor das fábricas, né, das indústrias de produção. Gente, não vamos esquecer que as técnicas desenvolvidas pelo homem a partir do iluminismo, o aperfeiçoamento dos meios de produção e o empreendedorismo da própria burguesia, que tinha enriquecido através do lucro com compra e venda, né? Compra e revenda, deu origem a linhas de produção cada vez mais rápidas, né? A um ritmo produtivo cada vez mais rápido. E houve o emprego de mão de obra, né? Como existe hoje. O empregado de uma empresa, o funcionário de uma empresa, na área produtiva. Muito bem, gente. Os indivíduos passaram daquelas regiões que habitavam antes, mais rurais, para centros urbanos próximos das empresas produtivas, das fábricas, né? Muito bem, gente. Principalmente na Inglaterra, vou frisar várias vezes, porque é lá que começa a briga entre donos dos meios de produção e proletariado e operários. Esses operários tinham que se localizar próximos das fábricas e
arrumar trabalho, né, na zona urbana, porque não haviam fábricas na zona rural e também não tinha mais necessidade de artesanato. Muito bem. Gente, essa aglomeração urbana gerou um desequilíbrio ambiental muito grande. Tá? Além do desequilíbrio, além da diferença, das diferenças sociais que acabaram por surgir, o desequilíbrio ambiental nas zonas urbanas foi excessivo e muito rápido. Por quê? Gente, as moradias que foram se aglomerando ao redor das fábricas tinham o feitio de submoradias. Ou seja, faltava-lhes saneamento básico, faltava-lhes ventilação, faltava-lhes espaço, porque a zona urbana começou a ficar pequena para a quantidade de pessoas e de fábricas que passaram a ser instaladas na região urbana, principalmente Inglaterra, Londres, no caso. E esse desequilíbrio ambiental começou a preocupar alguns sociólogos da nascente sociologia como ciência e alguns economistas que viram que esse desequilíbrio era advindo do progresso, né, do crescimento capitalista, do ritmo de crescimento capitalista. Muito bem, gente. Os sociólogos tinham por função, analisando os dados e os acontecimentos nas interações entre as sociedades e os indivíduos e vice-versa, determinar formas de melhorar o impacto do progresso para o indivíduo e dirimir as consequências do crescimento populacional, diminuir as consequências negativas do crescimento populacional para o meio ambiente. Os economistas forneciam os dados para os sociólogos poderem ter seus planejamentos, formularem as suas teorias. E um economista em especial, que nós vamos estudar agora, no módulo 1, que eu vou escrever o nome aqui, neste lado aqui, né? Na hora da edição, que aqui é o lado mais claro, vou tentar escrever o nome de todas essas pessoas que eu vou falar em cima do mapa. É um cidadão chamado Thomas Malthus, né? Que viveu no final do século XVIII e no início do século XIX. Gente, a teoria desse Thomas Malthus era baseada no crescimento populacional ser muito maior, acontecer em progressão geométrica em relação ao crescimento dos meios de subsistência que a natureza fornecia. E a população cresceria também em progressão geométrica em relação ao ambiente, né? Assim, não haveria comida para todos, vamos resumir dessa forma. Não haveria comida e moradia para todos. Esse economista chamado Thomas Malthus, que é importante que vocês saibam, esse nome é um nome bastante citado nas provas de Enem, é capaz de enriquecer bastante uma redação de vocês, é cobrado também em outras bancas de admissão para o ensino superior. É importante que vocês saibam que esse Thomas Malthus previa um crash, previa um colapso nas relações de consumo da sociedade e dos bens, né, dos meios de subsistência. Ou seja, comida. Né? A gente não precisa ir muito longe. Comida. Por quê? Porque, na opinião dele, baseada em pesquisas, em cálculos estatísticos, a população cresceria em progressão geométrica, ou seja, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante. E o crescimento dos meios de subsistência aconteceria em progressão aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim,
Veja que esse Thomas Malthus ele apontava um ponto de colapso entre o consumo, a necessidade de consumo da sociedade e a capacidade de produção de alimentos. A capacidade de produção de alimentos e fornecimento de meios de subsistência. Muito bem, gente. Esse Thomas Malthus também, ele propunha que se não houvesse um controle de natalidade na sociedade moderna, na sociedade industrial, haveria esse colapso. E uma forma de reduzir a população, caso não houvesse o controle de natalidade, seriam as guerras e as pestes e as doenças. Para vocês pode parecer um tanto quanto bizarro isso que eu disse. Para mim também, eu também não aceito bem essa ideia, não consigo conviver bem com essa ideia. Porém, não é uma ideia totalmente descartada pelos grandes líderes. Tanto que, olha, gente, eu vou recomendar para vocês um filme. Eu não sei, capaz que todos tenham assistido e se alguém não assistiu, eu recomendo que assista. Que deve ter sido entre 2009, 2010 e 2011 esse filme. O nome dele é Os Vingadores, a Guerra Eterna ou a Guerra Contínua, enfim. Existia um vilão nesse filme que chamava Thanos, né? Assim, totalmente ruim, perverso, cheio de ideias diabólicas, enfim. Só que a ideia defendida por Thanos no filme, né, combatida pelos Vingadores, era exatamente a redução populacional, através de um extermínio, de uma guerra, de um ataque, enfim, ele tinha várias ideias diabólicas. Quem assistiu o filme vai poder comprovar isso que eu estou falando. Ele o personagem Thanos era totalmente baseado na teoria malthusiana, de Thomas Malthus. Veja, então não é uma ideia assim totalmente descartada pela sociedade. Não, isso é execrável. Não. Alguns de nós acreditam que isso seja execrável. Outros de nós admitem a possibilidade de acontecer isso. Tanto que houve um filme. Tudo bem que o filme mostrava uma luta entre o bem e o mal, os Vingadores e o Thanos, tal, mas veja que a ideia ainda paira no ar, né? A ideia de extermínio, a ideia de redução populacional através de guerras, de doenças. Então, com base nisso tudo, né? Nas previsões funestas, né? Nas previsões negras de Thomas Malthus, principalmente, e de muitos outros, começou-se a cogitar a finitude, né, o limite da extração dos meios da natureza. Porque acreditava-se que os meios naturais, que os recursos naturais eram infinitos, que não acabariam nunca. Que o homem continuaria extraindo e devastando a terra sem prejuízo nenhum, em nome do progresso, em nome da expansão civilizacional. Só que a população crescia num ritmo muito maior do que a Terra poderia fornecer, certo? E logo houveram pesquisas e estudos afirmando que os recursos naturais, como nós sabemos muito bem hoje, não são ilimitados, que uma hora eles podem terminar. Como é o caso do combustível fóssil, que todo mundo sabe que uma hora ou outra vai sumir do planeta. Nós não teremos mais petróleos, poços de petróleos, enfim. Gente, aí nós esbarramos no surgimento de alguns pensamentos, de um estudo chamado ecologia, que é bastante atual, que compara o ecossistema, a natureza, com a atividade do homem, do ser humano.
né? A ecologia enxerga a forma de avanço da extração natural e da devastação de natureza pelo próprio homem. Qual é o objetivo da ecologia? Defender uma extração sustentável, gente. Essa palavra vocês têm que lembrar, a sustentabilidade, que é uma coisa que hoje em dia se fala muito. Muitas atividades devem ser sustentáveis. O que é ser sustentável? Nada mais, nada menos que se preocupar com as próximas gerações. Fazer com que aqueles meios de subsistência que estão sendo retirados da natureza no cenário atual, com finalidades de progresso, de crescimento, de construção, de consumo, sejam perpetuados, sejam repostos ou não exauridos, né? Não gastos até a última gota nesse processo atual, que eles possam ser perpetuados ou repostos para as próximas gerações. Sabe aquela história de você vai comprar um caderno, então plante uma árvore, porque as folhas dos cadernos da gente são feitas a partir da madeira extraída das árvores? Lembra disso? Para cada árvore arrancada, uma deve ser plantada, uma ou mais deve ser plantada, enfim. Esses são ditames da nossa época baseada na sustentabilidade. Gente, essa é um assunto que no capítulo, no módulo 1 da apostila, ele é ventilado, né? Assim, é apresentado para vocês que nas relações do homem com a natureza deve haver um objetivo de sustentabilidade. E a ciência que estudaria as possibilidades de acontecer isso, chama-se ecologia. A ecologia é uma ciência observada pelos sociólogos, ou seja, na sociologia a gente vai também dar atenção à ecologia, ao convívio do ser humano com o ambiente em que ele vive, que é a Terra. Certo? Agora nós vamos passar para um outro assunto importante, um outro ícone muito importante da ecologia, que é o ambientalismo. Gente, o que seria o ambientalismo? Nós vamos citar um cara chamado Thoreau, acho que é Adam Thoreau, eu vou pesquisar e vou escrever direitinho aqui para vocês. É um ambientalista que se tornou famoso por suas ideias, porque observando e ficando impressionado com as condições insalubres e desumanas da moradia daqueles operários na Europa, o Thoreau sugeriu que seria necessário um retiro que ele fez, né, para um lago no Mississippi, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e passou a viver no meio do mato sozinho, consumindo aquilo que ele produzia e, enfim. Gente, o Thoreau, sendo um ambientalista, ele defendia que nem todo conforto e nem todo bem-estar seriam produtos do enriquecimento, da exploração capitalista selvagem, porque o ser humano teria condições de viver na simplicidade e com parcimônia. O que seria parcimônia? É exatamente o oposto de exagero, de desperdício. A parcimônia é o uso mínimo dos recursos, o mínimo suficiente para te manter. Entende? Então, esses nomes aí eu vou escrever, tanto o Thomas Malthus, né, e o Thoreau. O Thomas Malthus como o cara que descreveu, que fez a previsão funesta, né, a previsão negra de um
ponto de desequilíbrio, né, de um desabastecimento, por causa do crescimento populacional ser bem maior do que o crescimento de meios de subsistência ofertados pela natureza. E o Thoreau, fazendo uma emenda nesse pensamento ecológico, propõe que o ser humano poderia viver com conforto e bem-estar sem que ele tivesse que consumir demasiadamente, sem que os meios naturais tivessem que ser explorados de uma forma desmedida. O ser humano poderia viver com simplicidade e parcimônia e ter conforto e bem-estar. Gente, comentando a respeito de naturalismo, houve um cara chamado Christopher Caldwell, que fez uma aventura ambientalista, uma aventura naturalista, né, que realizou uma aventura naturalista e que publicou muitas observações dele nessa experiência, e um outro chamado Timothy Treadwell, que também se propôs a fazer uma experiência naturalista, uma experiência ambientalista com a sua namorada. Gente, eu vou colocar o nome desses dois caras aqui, vou pesquisar direitinho para escrever corretamente, e quero que vocês façam uma pesquisa sobre como foi o desfecho das duas experiências ambientalistas, tanto do Christopher Caldwell como do Timothy Treadwell e da sua namorada. Eu vou colocar os nomes aqui direitinho. Aí vocês façam as pesquisas de como foram os desfechos dessas experiências ambientalistas e entreguem lá na coordenação, né? Colocando o nome de vocês e a classe, né? Qual é o segundo ano ao qual vocês pertencem, para que o pessoal da coordenação me entregue no dia do plantão e eu consiga gerar um conceito bimestral para vocês, tá bom? Minha recomendação é que vocês leiam o módulo 1, que é pequeno, que não passa aqui de 3 páginas da apostila de Sociologia, façam os exercícios das páginas 4 e 5, que também são poucos, são 4 exercícios, mas que vai dar para vocês a noção de como as bancas examinadoras de acesso ao ensino superior, ou seja, vestibulares e o Enem, cobram essas informações de sociologia que a gente vai ter ao longo do nosso curso. Tá ok? Gente, muito obrigado por enquanto. Eu espero que tenha sido legal esse encontro nosso. Me coloco à disposição de vocês através do aplicativo lá do Acadesc para resolver qualquer tipo de dúvida ou para ensiná-los a respeito de algum item que a gente conversou num plantão que eu vou passar a dar a partir do mês de março. E desejo a vocês um 2025 muito produtivo e recomendo o juízo, né? Recomendo o amadurecimento. Vamos deixar aquela vidinha de bagunceiro, né? De só pensar em farra do primeiro ano para começar a entrar nos trilhos e começar a se preocupar com a segunda série e o terceiro ano, que é o momento decisivo. Que normalmente a galera tá apavorada. Vocês podem perguntar para seus amigos do terceiro ano, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção.